Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, hoje, dia 25 de junho, nossa última quinta-feira do mês. Eu sou Kátia Rodrigues, terapeuta integrativa do Bem Viver, para mais um Pode Contar? Pode! Vamos às apresentações das minhas amigas. Kátia Veloso. Boa noite, pessoal. Heloísa de Carvalho. Olá. E Kelly Rodrigues. Olá. Hoje a gente vai falar um pouquinho dos arquétipos de São Pedro e São João. Que afinal de contas Pedro a gente homenageou João. Santo Antônio, né? Agora festa junina, São João e São Pedro. Para fechar o mês de junho com chave de ouro. E não se desentender com os santos, né, Kátia? Falou do nossa, outro. já pensou? Vai que, Vai né? que, Então, né? São João e São Pedro para finalizar o nosso mês de junho. Vamos começar então para a professora Heloísa. Vamos lá. Então, né? São João Batista e São Pedro, né? Os dois são arquétipos poderosos aqui na cultura brasileira, né? Sim. Porque todo mundo festeja eles, né? É lá naquele pau de sebo, quem que fica lá em cima? Não é São João? Se não me engano, é São João. É São sei. João, não é? São Não Pedro é o lembro. último. São Pedro é o último, né? Eu sei que São Pedro é dia 29. Tem lá a né? bandeirola, É o a último. bandeirola de São João, né? Lá em Aham. cima, né? Vocês lembram disso? É, Quando porque vocês eram pequenos? Eu me lembro Não. Não viram isso? Não. que São João. É que eu sou jovem há mais tempo, então eu me lembro dessas coisas, né? E quem conseguia chegar lá em cima ganhava, Pegava a né? bandeirinha e ganhava o prêmio, né? Ganhava um É. prêmio, né? Era muito legal, né? Então, São João Batista é o arquétipo da voz e da purificação, né? Que é a voz, aquela voz que clama no deserto, né? Isso. Anunciando a mudança e a purificação pelo fogo, né? E o São Pedro é o arquétipo da estrutura e da sabedoria. Isso mesmo. Muito interessante, né? Então, ele é visto como o construtor prudente, né? Então, eu acho assim, para nós, para que somos católicos, né? Eles representam bem essa força, né? Essa força, né? Que a gente vivencia, né? O poder e o poderio, né? Representam autoridade, né? Autoridade da constância e o domínio sobre os caminhos, não é? Então, São João é o fogo da purificação e São Pedro é a estabilidade da fé. Ai, Né? que lindo. É muito bonito a gente vivenciar isso, né? E a gente seguir esses dois santos, né? Independente, né, se é santo ou não santo, nas religiões africanas eles são chamados como Xangô, né? Eu não tenho muito esse entendimento porque eu não estudei, mas eu sei, eu vi essa relação, né, que São João e São Pedro estão relacionados Tem a essa- Xangô, né, a esse arquétipo, né? E Xangô é poderoso também, né? Como eles o são, né? Como são. Então, é isso. E você, Kátia Rodrigues? O que você tem para falar dos arquétipos? Eu acho muito legal essa questão que você falou, né? Da força, né? Dele ser o arquétipo da purificação, da voz. Mas o que eu gosto mesmo desses arquétipos é porque quando a gente pensa nos dois, hoje eles são santos, mas lá na época de Cristo eles eram pessoas como nós, humanos, e conseguiram chegar na ascensão. Né? Isso mesmo. E se a gente lembrar da história de Pedro, né, ele oscilou. Hoje uma fé inabalável, mas ele oscilou. Sim. Ele oscilou quando foi andar Como todos perante nós. as águas, né? E também no final, né, que ele acabou falando, eu não conheço, nem sei quem é. Como todos nós oscilamos. Não é isso? Né? E todos nós oscilamos. Então, Sim. todos nós temos essa capacidade de chegar nessa iluminação. Como a gente já falou algumas vezes, né? A gente é reencarnacionista, a gente acredita, né, nessa realidade. Então, não é que eu vou chegar na iluminação como Kátia, mas é um caminho, é um degrauzinho que eu estou subindo, que eu estou galgando aí, né? Para que um dia eu chegue lá, se eu quiser, se eu assim determinar, né? Então, trabalhar em prol disso. Então, com certeza eu vou ter milhares de outras vidas, mas
depende da minha força interna, do meu padrão de comportamento, que o caminho da minha evolução pode ser de uma determinada maneira ou de outra. Eu acredito que quando eles tiveram um chamado de Cristo, mas também, como não, né? Se Cristo olhar e falar, siga-me, você vai, é uma força muito poderosa ter vivido naquele mesmo momento que Cristo, assim, encarnado, né? Assim, em carne e osso. Então, é muito forte, mas isso não quer dizer que ele não oscilou, mas ele continuou. Né? E ele foi o escolhido para ser a pedra, né? Então, olha que legal. Mesmo ele oscilando, ele tinha essa força que eu acredito que quando a gente, às vezes, está meio perdido, de repente eu penso, tem a força de São Pedro, né? Que por mais que ele se abalou, que ele, não sei se eu vou, não sei quem é, mas depois ele foi lá e fez e aconteceu. E hoje ele é um santo. E agora São Batista, para mim, até mais diferente, porque ele já sabia que aquele seria o destino dele. Né? Muitas vezes a gente se sacrifica em prol de algo maior, como até muitas vezes você fala no arcano, né, lá do enforcado, né, Kátia? Né, a carta 12, né? Kátia. Que a gente precisa se sacrificar em prol de algo maior. E São Batista sabia que ele estava fazendo esse papel, mas ele não titubeou. Ele continuou. E quantas vezes a gente... Será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? Lá em maio, quando a gente estava falando sobre o bem viver, né, que a gente comemorou os 10 anos, eu até contei, se o pessoal não assistiu, vai lá, assiste, é o primeiro programa de maio, que quantas vezes nas adversidades me falaram, para com isso, fecha, ou aluga só uma salinha, ou arruma uma salinha na casa da sua mãe ou na sua, sei lá, e faz, e aí eu ficava, mas será que é isso mesmo? Realmente, eu acho que eu não tô no caminho, porque ou não tá dando certo, aí veio a pandemia, vem os obstáculos, e depois falava, não, mas é isso que eu quero fazer, então eu fui lá e fiz. Então, é isso, né? Nós que somos imperfeitos, a gente vai titubear, mas a gente vai, se você persistir, tem discernimento, tem essa força interior, você vai persistir para aquilo que você quer. Então eu lembro muito de João Batista, assim, porque ele sabia que ia acontecer, mas ele já estava ali para aquilo e ele foi até o fim. Então, são essas referências que eu tenho desses arquétipos, né, na minha vida. E você, Kátia? Eu acho interessante, Kátia, isso que você trouxe, porque quando a gente fala de arquétipo, na verdade, o que são os arquétipos? Né? São modelos. Modelos que também são padrões universais dos quais a gente se inspira. Sim. Né? Como você falou. Então, no momento de adversidade, essa força, essa coragem de Pedro. Né? Sim. E uma coisa que é interessante, porque dentro da astrologia, tem aí uma divisão que classifica São Pedro, alguns como pisciano, e outros como ariano. E eu acho isso bem interessante, porque o pessoal fala muito diverso, né? Ele é ariano. Mas se você fechar a roda, Peixes e Áries estão na sequência. Então, no fundo, Pedro, ele é... Isso, Kátia. É a cúspide, enquanto o pessoal está ali discutindo, né? Por que Pedro é Peixes? Ele é o pescador. Ele é das águas, ele é o pescador. E Jesus fala para ele, você agora vai vir pescar homens. Ele não deixou de ser pescador. Pescar almas, Ele ia pescar exatamente. E ele é o apóstolo da fé absoluta. E ele é, como você falou, o apóstolo que, né, ele titubeia, fica na dúvida. Ele titubeou. Mas ele se entrega. Sim. Que é essa dualidade do Peixes, né? Essa dúvida entre a entrega e, né, essa... questão, vou, não vou, mas acaba indo. E ele representa justamente a transformação. E aí, quando ele se transforma, que aí o pessoal, é outra corrente que diz que ele é ariano, ele é. Porque ele era impulsivo. Ele era um líder. E isso é características arianas. Né? Isso só vem mostrar que a gente nunca é uma coisa só. Que a gente consegue, né, permear essas duas. Eu entendo, assim, eu gosto dessa visão do São Pedro como pisciano pela questão da fé. Mas eu vejo as características arianas dele tranquilamente. E que com certeza também viu, né? Jesus também viu, senão não tinha falado, você vai ser a pedra. Né? Temperamento forte, não é? Então isso também é Pedro. Precisava para fazer acontecer, né? São João Batista, por outro lado, está associado ao signo de Câncer, porque é o guardião das águas. É quem batizou, é quem movimentou as águas para que tudo pudesse
acontecer. Como você falou, ele já sabia do caminho dele. É como se fosse assim, é o útero espiritual preparando o caminho para que o Salvador viesse. Uhum. Então, é a água, é a lua, é o intuitivo, é o emocional, é o signo de câncer. Para não confundir com o João, o evangelista, o apóstolo. Esse é associado a escorpião, porque é mistério, é o apocalipse, né? É outro. Mas São Pedro, pisciano, e também em algumas correntes ariano, e São João, o nosso canceriano. E para fechar, vou pedir para a voz de Deus colocar aqui, aonde está São Pedro no tarô, né? Olha lá, tem uma carta só para ele. Papa. A carta dele, o Papa. Porque ele foi o primeiro Papa. É Ele verdade. foi a pedra, Ele foi o ele foi a rocha. Sem ele, não existiria o papado. Né? Então, esta carta homenageia, em primeiro lugar, o primeiro Papa. E nenhum Papa foi Pedro II. Nenhum. Foi o primeiro. verdade. É E não verdade, teve mais Kelly. ninguém. Ele é único. Ele é né? único. Então, percebe, a gente acha Pedro no tarô, tá aqui, ó. É o Papa. A gente acha ele na carta do julgamento. Por quê? O que é essa caixinha que ele estava aqui dentro? A vidinha dele, cotidiana de pesquisador. Aí vem de pescador. Aí vem o chamado. Me segue. Levantou, como você levantou e foi embora. Vambora. Ele ouviu o chamado. E aí a vida dele se transforma. Por É isso que ele é verdade. símbolo de transformação. E para mim, eu gosto muito, eu particularmente, de São Pedro como enforcado. Porque imagina Pedro pescando, aí vem Jesus e diz assim, não, pode deixar esses peixes aí que você vai vir pescar almas. Pensa se ele não tá um enforcado de ponta... Oi? Como assim? Como O é que você que quer dizer é? com isso? Hello. Não é, quer dizer, no começo eu tô de ponta cabeça que eu não tô entendendo o que é isso. Uhum. Mas aí no lado positivo, ele entende o sacro ofício do qual ele foi chamado. Os dois, né? Na Os verdade. dois. Então aí você inverte essa situação, né? E a próxima, por favor, voz de Deus, o nosso São João Batista, a temperança, que são as águas, né? O que ele faz aqui, o São João Batista? Ele mistura essas águas, ele faz o batismo, né? E o batismo é um momento para você ter esse encontro com o que é sagrado, com o anjo que está ali abençoando. E por ser a água, câncer, enfim, ele representa aqui a nossa lua, né? como você falou, é um caminho. E que caminho é esse? É árduo. Né? Olha lá, É. os lobos. E ele sabia. Ele sabia. Só que se ele atravessasse esse caminho e passasse pelos portais, o sol estaria lá esperando por ele. E o sol, na representação do tarô, é o próprio Jesus, Cristo. né? É o próprio. Né? Então ele sabia o caminho pelo qual ele tinha que seguir. E no tarô, câncer é o signo do carro, né? The Chariot, né? Esqueci, a carruagem. Então, esquecendo aqui a tradução. É o carro. E o que representa o carro? Você tem lá, né? Indo cada um para um lado aqui dos cavalos que está sendo guiado, e você chama essas rédeas, chama para si, endireita isso e segue no caminho do qual você tem. João Batista não titubeou nenhuma vez. Ele estava lá seguindo o caminho dele, e ele foi em frente, né? Ou seja, ele trouxe aqui a vontade e a razão, a união dos dois, e ele foi até o final. Ou seja, direção e foco. Ele sabia. E por isso ele preparou o caminho. Ele foi. Né? Então é um outro arquétipo de São João Batista. E é assim, como os arquétipos são importantes para a nossa vida porque são modelos, né? Que mais a gente pode trazer sobre isso, Kelly? Dentro do horóscopo chinês, também, se for pegar a energia dos apóstolos, aqui vocês já falaram muito bem colocado de São João Batista, então eu vou trazer o João Apóstolo. Ok, o evangelista. Tá? O evangelista, isso. Então, também é feita essa correlação. A energia dentro do horóscopo chinês, dos emblemas, rato, boi e aí por diante, com os apóstolos. Então, primeiramente, é algo que são 12 emblemas, são 12 apóstolos, iguais os signos, é isso mesmo. 12 signos, Isso. 12 meses. Então, primeiro começa por aí, né? O número 12, vamos dizer, Sim. a importância dele. E assim, cada um tem o seu. O Pedro, ele é considerado, vamos dizer, a energia Pedro, do apóstolo Pedro, do arquétipo, isso, com o emblema do cão dentro do horóscopo chinês. E o que seria o cão? O cão é aquele que ele vai te proteger,
ele vai, se você pedir ajuda, ele vai te mostrar aonde você errou, mas não vai te deixar desamparado. Olha só. Então, a gente fala também que o cão é visão além do alcance, porque ele vai enxergar os prós e os contras. Isso. E também, no caso, né, como eu falei, o João apóstolo, ele é a energia, né, do arquétipo, tudo, com o galo. Que o galo representa o quê? Ele é o justo, o correto. Para ele, a justiça é fundamental. Acima de tudo. Então, assim, de acordo com, lógico, de acordo com os estudos, então foi levantado também que Jesus, quando ia chegar em alguma cidade, ele mandava sempre 2 apóstolos na frente, em pares, que seria para estar anunciando a chegada dele. Dentro do horóscopo chinês, nós falamos já muitas vezes sobre isso, que nós tem o seu emblema e o seu oposto. Então, por exemplo, rato e cavalo, boi e carneiro. Então, assim, um complementa o outro. E era justamente assim que ele mandava. Por exemplo, Tiago maior, rato. Tiago menor, cavalo. Perfeição e organização. E o rato e o cavalo são os opostos. E aí, por diante. No caso do Pedro, que era cão, quem estava sempre junto? Mateus. Dragão. Por quê? Dragão e cão, os opostos. Tanto opostos que ele teve que perdoar, né? Interessante. E o Mateus é justamente a facilidade de comunicar. O dragão, vamos dizer assim, a energia do dragão, facilidade de se comunicar, de falar, inteligência. E o Pedro, né? No caso do João apóstolo, ele ia sempre com Judas Tadeu, que é coelho. Tá? Então, galo e coelho. Então, o que acontece? O João, né, é o justo que diferencia o galo, né? O certo do errado. E o Judas Tadeu, o coelhinho, para facilitar a vida, resolver os problemas e aí por diante. Então, de acordo com alguns estudos, né? Então, fizeram essa associação do arquétipo, né, dos apóstolos junto com os emblemas do horóscopo chinês. Então, cada apóstolo tem o seu. Legal. Muito interessante isso, né? Como tudo se conecta a tudo, né? Tudo se conecta a tudo. Gostei. Vamos para as nossas dicas da semana, pessoal? Lá. Quem vai comentar? Acho que a Kátia que leu, viu, né? Isso, desse livro, A Deus Interior, a gente está falando de arquétipos. Isso. E embora a gente está falando de São Pedro e São João, aqui a gente tem o arquétipo das deusas. Lembra que nós fizemos até um workshop, né, Kátia, no Bem Viver? Maravilhoso, mais uma, né, parceira. Mesmo, mais uma parceira, né? Tereza. E foi muito, não é? E é muito interessante assim, porque você tem, de novo, são os arquétipos, são modelos. Então você vai pegar esse modelo das deusas gregas e aplicando na sua vida. Eu lembro que eu fiquei muito feliz que quando ela fez, eu tinha feito era Artemis. Artemis, né? Diana, né? Diana, exatamente. Então, assim, o interessante disso tudo é você falar, nossa, mas eu sou fulano, eu sou ciclano, todo mundo quer ser Cleópatra. Mas, enfim, o que a gente faz, né? Todo mundo. O importante não é se você foi Cleópatra ou não, mas, assim, é a reflexão. É o momento que você para e lê. Isso tem ressonância comigo? Não tem? De novo, autoconhecimento, que é o que a gente precisa. Sim. E para trabalhar um pouco mais esse arquétipo do Pedro, tem o filme com o nosso maravilhoso Omar Sharif, né? Maravilhoso, e ele faz o aspecto, ele representa São Pedro, e ele tem uma carinha, né? Do jeito como ele está aqui de baixo, você fala assim, eu imaginaria São Pedro desta forma, já velhinho, né? Que ele mostra a trajetória desde quando ele estava com Jesus até quando ele se torna a igreja que a gente fala dos cristãos primitivos, porque Jesus ressuscitou, e foi. Então, pensa nesse momento, que dificuldade para os apóstolos, né? Nossa. Assim, ele não estava ali, ele sempre esteve com eles, mas não estava ali no seu campo de visão, que é o que traz e fisicamente isso, Kátia, que é o que traz uma segurança, né? Então, assim, e aí mostra que depois ele tem que ligar com tudo que ele enfrenta para poder, de fato, se tornar a rocha
da igreja, porque ali começa. E ele passa a enfrentar, né, todos os problemas que vêm depois para estabelecer a igreja do caminho, que é o primeiro ponto da questão cristã, né, do ponto primitivo. Então é um filme que vale muito assistir, não só pela atuação belíssima dele, né, a representação, mas pela história em si, para a gente conhecer um pouco mais. Porque geralmente a gente assiste os filmes e sempre vai até a história que Jesus ressuscita. E depois, aí o filme acaba. Mas e depois? E aí? E quem ficou? Não é? Bem colocado. Vale a pena, vale a pena. Muito legal. Vamos para nossa agenda? Vamos. Ah lá, pessoal. Como a gente tem falado todos esses meses, né? Passamos, né, das aulas, né? Aqui dos arcanos, né? Já. Menores mês que vem maiores. tem mais. Arcanos menores e maiores são os cursos da professora Kátia Veloso, são aos sábados, 13 encontros, né? Tem o nosso grupo de estudos espirituais Madalenas, toda terça-feira às 19h30, esse é presencial, gratuito, mas é necessária a inscrição antecipada, né? Para a gente poder acomodar as pessoas da melhor forma, lá no Bem Viver, né? O que mais, Voz de Deus, nós temos aí também. Já fica o convite para o nosso próximo mês de julho das férias. Já acabou. Preparem-se, já acabou. Achei que tinha mais coisa. Férias, que acabou o mês, Kátia. Ainda acabou o mês. A Kátia estava querendo outra arraiar. Outra arraiar. A festa julina, gente. Você quer festa julina? Festa julina. Pamonha, tal. Ai, mas olha. Perdeu. Quem não foi, perdeu. Perdeu pamonha, perdeu canjica. E um monte de coisa boa. Gente, Voz de Deus, coloca aí pra gente o nosso QR Code, por favor, olha lá. VIPs do Bem Viver, se você quiser saber informações, descontos nos cursos, nas palestras, nos atendimentos, entra no nosso grupo, na nossa comunidade, é muito legal. É sempre lá que tem em primeira mão, né? Já aponta o seu celular aí, já entra no grupo. E, aproveitando, para quem chegou agora, para quem já está aqui há algum tempinho, vamos curtir, vamos compartilhar o nosso conteúdo, escrever, comentar aí no canal, o que você achou do programa, se tem algum tema que você gostaria que a gente falasse, que a gente ainda não falou, ou se aprofundasse um pouco mais, né? Entre em contato, manda mensagem pra gente, que a gente tem o maior prazer de ler, responder e, de repente, até trazer esse tema para os próximos programas dos meses aí, né? De julho e tudo mais. Então, compartilhe o nosso conteúdo, manda pros amiguinhos, pros inimigos. Para todos. Para amigos e todo mundo dá uma força aí pra gente. Se você gosta, manda pros amigos. Se não gostou, manda pros inimigos. Isso. Tá Quem sabe virar amigo depois, amigo, né? vai virar amigo. Isso. Gente, então uma excelente semana pra vocês. Um bom final de semana. A gente vê no mês que vem. Exato. É isso aí, gente. Um Tchau. beijo. Beijo, Tchau. até mais. Tchau.